A hermenêutica dos ateus, diante dos textos bíblicos, lidos por eles. Os ateus costumam copiar argumentos de outros ateus, para atacar a crença dos cristãos. E muitas vezes, estes argumentos se tratam de textos da Bíblia, fora do contexto. Para entenderem melhor, vamos comparar a Bíblia Sagrada como um registro da verdade dos fatos. Exemplo, um diário de um professor. O aluno A respondeu que 1 mais 3 é igual a 5. O aluno B respondeu que 1 mais 3 é igual a 4. E há testemunhas que presenciaram as respostas dadas pelos alunos A e B. A resposta do aluno A é a verdade dos fatos, muito embora esteja errada. Veja bem, a resposta do aluno A é a verdade dos fatos, muito embora esteja errada. A resposta do aluno B é a verdade dos fatos, muito embora esteja certa. Veja bem, a resposta do aluno B é a verdade dos fatos, muito embora esteja certa. Será que este professor errou ao registrar este diário? Suponhamos que alguma pessoa medíocre, com um nível de inteligência abaixo da média, pegue este diário, leia-o. O aluno A respondeu que 1 mais 3 é igual a 5, e saia dizendo por aí afora que o professor errou ao registrar que 1 mais 3 é igual a 5, e sendo assim, este professor não mereça confiança e não está habilitado para ser professor. Outras pessoas medíocres, com um nível de inteligência abaixo da média, irão acreditar sem pesquisar o contexto da verdade dos fatos. Pode até ser que esta pessoa medíocre consiga um facsímile da página do diário deste professor, onde este professor escreveu. O aluno A respondeu que 1 mais 3 é igual a 5, para sustentar sua prova, entre aspas, que o professor está errado, e não é digno de confiança. Um montão de pessoas medíocres, com inteligência abaixo da média, irão acreditar e compartilhar com outro montão de pessoas medíocres, com a inteligência abaixo da média, e alegar que o diário deste professor não seja digno de confiança. Contudo, será que este montão de pessoas medíocres terão razão naquilo que dizem sobre o diário deste professor? O que o professor fez no seu diário foi registrar a verdade dos fatos, ocorrida naquele dia. A resposta do aluno A é a verdade dos fatos, muito embora a resposta do aluno A esteja errada, pois sabemos que 1 mais 3 não é igual a 5, mas sim é igual a 4. O professor apenas registrou a verdade dos fatos ocorrida, mas isso não significa que o professor aprovou como certa a resposta deste aluno, ok? Mas, só porque o professor registrou a verdade dos fatos, este professor está errado. O que esses medíocres queriam? Que o professor apagasse a resposta errada do aluno A e escrevesse que o aluno A respondeu igual ao aluno B, que 1 mais 3 igual a 4. Se o professor fizesse isso, ele estaria adulterando os fatos ocorridos, e estes fatos deixariam de ser verdadeiros. Será que o diário deste professor sobre os alunos A e B deixa de ser a verdade dos fatos, só porque não agradou a este montão de medíocres com inteligência abaixo da média? O que de fato ocorreu, e como sabemos, fato é a verdade, é que o aluno A respondeu que 1 mais 3 igual a 5 achando que esta era a verdade. Mas sabemos que não era verdade, e o aluno B respondeu que 1 mais 3 igual a 4, achando que esta era a verdade e era a verdade mesmo. De modo similar, o registro bíblico dos 66 livros da Bíblia, de modo geral, por ser inspirado por Deus, contém a verdade dos fatos. Exemplo, se isolarmos um versículo na Bíblia, podemos provar, entre aspas, que Jesus Cristo era louco, pois os irmãos carnais de Jesus, que não tinham fé que Jesus era o Messias, diziam que Jesus era louco, diziam que Jesus havia perdido o juízo. Veja Marcos capítulo 3 versículo 21. Há algum medíocre que não leu o contexto, ou que leu, mas é um analfabeto funcional, lê mas não compreende o que lê, pode sair por aí dizendo: olha, a Bíblia diz que Jesus era louco, Jesus não tinha juízo, por isso Jesus não é digno de confiança, Jesus era um impostor, e vai encontrar um montão de medíocres que vão acreditar nessa mentira. Sim, pois eram os irmãos de Jesus que não tinham fé nele, e nem na sua mãe, pois diziam que Jesus era louco, ou que Jesus tinha perdido o juízo. Outro exemplo. Se isolarmos um versículo na Bíblia, podemos provar entre aspas, que Jesus Cristo tinha demônios, sim que Jesus era possuído por demônios. Veja João capítulo 10 versículo 20. Os escribas e fariseus, que eram da mesma religião de Jesus, diziam maldosamente que Jesus tinha demônio. Será que os fatos ocorridos sobre os irmãos de Jesus dizerem que Jesus era louco, e os escribas e fariseus dizerem que Jesus tinha demônio, não eram fatos verdadeiros? Sim, eram fatos verdadeiros ocorridos. Porém, era a verdade, entre aspas, do que os irmãos de Jesus e os escribas e fariseus achavam acerca de Jesus? Não, não era a verdade, pois nós que estudamos a Bíblia com a mente aberta e sem preconceito, sabemos que Jesus não era louco e nem tinha demônio, portanto, o contexto prova que os irmãos de Jesus e os escribas e fariseus é que estavam errados. Por isso, precisamos ver o contexto da Bíblia Sagrada para não tirarmos conclusões precipitadas, achando que a Bíblia tem contradições, pois ela não tem contradições, quando lida em seu contexto total envolvendo os 66 livros da Bíblia Sagrada.